Boa tarde, meus queridos, e boa tarde, minhas queridas. Olha, eu não vou perder muito tempo, porque o que aconteceu esta noite e o que está acontecendo hoje é de extrema importância para o nosso Brasil. 55 votos a 22, 55 a favor, 22 contra. Abriu-se o processo de impeachment para afastar de vez a presidente Dilma depois de 21 horas de sessão. Quem assume agora é Michel Temer, que curiosamente acordou com o foguetório e se deu conta que seria o presidente do Brasil pelo menos pelos próximos 180 dias. Agora, qual será o próximo passo? O professor Clodomiro Banuarte, que é professor de ética e filosofia política, está aqui para nos explicar melhor a respeito disso. Tudo bem, professor? Tudo bem, Lu. O professor dormiu essa madrugada? Eu assisti tudinho, até 6h30 da manhã. Assisti uma parte e depois acordei mais cedo, às 6h30, para tomar conta aí do resultado. Era esperado esse resultado? Era previsto, né? Era mais ou menos previsto esse resultado aí, sim. Agora, qual é o próximo passo? São 180 dias que Michel Temer assume a presidência. Ele é considerado, então, o presidente? A gente pode chamá-lo de presidente ou continua chamando de vice-presidente? Não, nós agora temos, de fato, um novo presidente. Nós teremos duas figuras, a presidente afastada e o presidente interino. Então, o Michel Temer, a partir de hoje, ele toma posse como presidente interino. Nesse espaço, como você ressaltou anteriormente, de 180 dias. Para que serve esses 180 dias? É o prazo de julgamento agora da presidente Dilma. O que nós tivemos até agora, inclusive essa sessão longa do Senado Federal, foi apenas para o quê? Para acatar o processo do impeachment. A partir de agora, o Senado Federal é transformado numa casa julgadora e passa então a julgar a presidente. Esse afastamento, ele não tem uma implicação de punibilidade à presidente. Ela é afastada justamente para que ela possa o quê? Garantir as condições para efetuar a sua defesa. Ela terá o quê? Todo o espaço do contraditório, da ampla defesa, para que de fato ela possa se defender nesse processo agora que se transformou em julgamento. Então são 180 dias para ela se preparar para a própria defesa. Ela vai se preparar para essa defesa por meio dos seus advogados, né? E o prazo é de até 180 dias. Pode ser que nós tenhamos o quê? Esse julgamento sendo realizado em 1 mês, 2 meses, 3 meses, questões de semanas, né? Isso depende o andar aí do procedimento, que é um procedimento que vai ser dado pela própria casa, que é o Senado Federal. Aí já foram indicados alguns ministérios, né? E como é que funciona isso? 180 dias, um novo ministério, e depois, caso a presidenta Dilma seja absolvida do processo de impeachment, volta tudo normal e esses indicados serão despedidos? Como é que funciona? De fato, o Temer ele tem a partir de agora a plena autonomia para a constituição de um novo governo. Significa a indicação de novos ministros. Até porque, no Diário Oficial de hoje de manhã, a presidente Dilma já exonerou todos os ministros que compunham o seu governo. Então nós teremos, a partir desse momento, um novo governo. Agora, esse novo governo ele tem que ter o quê? A ciência de que se a presidente Dilma for de fato absolvida, ela volta e toma o poder e conduz o país até o final do mandato, no final de 2017. E ela resgata o ministério dela? Aí ela pode ter novamente o que? A liberdade de compor o seu governo com o antigo ministério ou um novo ministério. O que é interessante notar é que esse ministério agora que está sendo composto hoje e toma posse provavelmente no final da tarde, ele é, desde o final da década de 70, o primeiro ministério que não vai constar nenhuma mulher. Oxi! Por que isso? É um ministério plenamente masculino. Por que isso? Isso chama atenção, e é interessante, né? Porque se nós olharmos a legislação eleitoral, por exemplo, ela está o quê? Ela está enfocando muito a participação da mulher na política. Nós temos propagandas fazendo isso nesse momento, chamando atenção para as eleições municipais, e as duas últimas reformas eleitorais no Brasil estiveram o quê? Focados justamente no enaltecimento da participação da mulher na política. E é interessante que o novo governo ele vai na contramão, ou seja, é um ministério plenamente masculino, sem a presença feminina. Já não gostei disso aí, não. Bom, mas o que importa é que sejam pessoas competentes, né? De qualquer forma. Professor, o que a presidenta Dilma agora, ela tem de benefícios nesses 180 dias? Ela continua recebendo salário? Olha, o que ela tem de benefício é a permanência no Palácio do Alvorada. Ela permanece com todo o staff de presidente. O seu subsídio é diminuído em 50% e ela continua tendo o quê? O foro privilegiado.
Veja, o Senado Federal vai julgá-la em relação a crime de responsabilidade. Caso fique comprovado que tenha também crime na esfera penal, ela é julgada pelo Judiciário. E nesse caso, tendo foro privilegiado, ela é julgada no Supremo Tribunal Federal. Mas se ela for condenada e tiver o afastamento da presidência de fato, ela perde o foro privilegiado e caso venha a ter crimes no âmbito penal, ela vai responder como qualquer um de nós, cidadãos comuns, na justiça comum. Há rumores de que ela possa, como é que fala? Pedir para sair. Aí a renúncia, né? Renunciar, muito obrigada, Fer. É uma possibilidade que lhe convém, no exercício da sua autonomia, de renunciar. É o que ocorreu, por exemplo, com o Collor. O Collor não esperou o resultado final do julgamento, ele renunciou um pouco antes. Ela pode, de certa forma, fazer isso também. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei o seguinte, ela pode ser julgada no crime penal, não na justiça comum. Mesmo perdendo o foro, ela vai ser julgada também no STF. O crime de responsabilidade é julgado no Senado e o crime penal é julgado no Supremo Tribunal Federal. Só fazendo essa correção. Entendi. Se ela renunciar, o que acontece? Olha, praticamente o efeito disso é muito pequeno, né? Por quê? Porque nós teremos a continuidade do governo Temer, que vai conduzir o governo até o final do mandato, até as eleições de 2018, né? E ela vai ter o quê? Ela vai ter, de certa forma, algumas implicações. Além do mandato que ela estará renunciando, ela fica também o quê? Ela fica implicada no crime de inelegibilidade. Ela não pode assumir funções públicas nos próximos 8 anos. Então, o efeito aí não é muito grande. É trocar 6 por meia dúzia. Ela renunciar ou o impeachment é efetivo, dá na mesma. O resultado acaba sendo a mesma coisa. O que a gente pode esperar, então, para os próximos 180 dias até se resolver isso? Olha, a política ela trabalha com elementos simbólicos. Então, a mudança em si do governo, ela traz o quê? Um aspecto simbólico para muitos de forma positiva. O mercado, por exemplo, está olhando de maneira muito, muito positiva. Então, nós podemos ter o quê? Essa euforia simbólica no aspecto positivo que venha trazer um benefício de uma melhora mais significativa no próprio mercado. E para nós, no modo geral, cidadãos, nós podemos começar o quê? A sentir algumas mudanças econômicas quando a gente olhar para o nosso bolso. A nossa sensibilidade política passa pelo bolso também. Bom, né? Então pode ser que nós tenhamos algumas mudanças no cenário econômico que traga algum benefício para a população. Agora, do ponto de vista do sistema político, nós não estamos mudando muita coisa, porque como você disse anteriormente, o PMDB que assume o governo, ele foi eleito em chapa única com o PT. Então, os votos que foram dados para a presidente Dilma foram os mesmos votos dados para o Michel Temer. E, na verdade, era o que? Era uma chapa constituída para governar o país. E eles brigaram no meio do caminho. Então, sai o PT, mas fica a outra parte que já estava governando o país junto com o PT há 10 anos. Então, não há uma mudança significativa no espectro político nacional. A figura do Michel Temer, fora, internacionalmente, poderia favorecer o Brasil? Olha, nesse quesito é complicado, porque alguns mecanismos, algumas instituições no âmbito internacional olham com bons olhos o governo PT. Né? Então vai muito aí do Temer conseguir o quê? Conseguir pavimentar a imagem do país lá fora e também o quê? Assegurar para a comunidade internacional que o que ocorreu aqui dentro foi um processo plenamente democrático, constitucional e descaracterizando, portanto, essa ideia de que nós tivemos um golpe aqui dentro. O que a gente tem que fazer é esperar agora. Não só esperar, né, mas ter, do meu ponto de vista, um acompanhamento bastante específico em relação ao julgamento. Porque nesse momento agora inicia o processo de julgamento e o Senado Federal ele vai se debruçar no elemento essencial, no mérito desse julgamento. Houve ou não houve crime de responsabilidade? É essa questão que agora, de fato, vai ser colocado na pauta nacional. Pois bem, a gente vai continuar acompanhando, o professor Clodomiro Banuarte vai continuar vindo aqui e nos colocando a par e esclarecendo tudo a respeito do que vai acontecer nos próximos dias. Daqui uns dias a gente se encontra de novo, professor. Ok, Lu, eu agradeço. Obrigada, querido, obrigada.